Bom dia a todos, todas, todes, e um bom dia especial para os meus amigos e parceiros Flávio Prado e Alexandra Bonilha. Nós estamos aqui hoje para fazer esse café da manhã na TV IBPC, começando a semana e terminando o mês de julho, falando da Câmara de Resolução de Conflitos do Centro de Mulheres na Reestruturação de Empresas. Então, hoje o nosso assunto aqui vai ser bem dirigido para aqueles interessados nas práticas colaborativas na área civil empresarial, e eu tenho a alegria de estar aqui com esses dois colegas queridíssimos que estão muito envolvidos na negociação colaborativa, na reestruturação de empresas, na recuperação de empresas, e vão poder contar tudo para a gente hoje. Então, bom dia, Flávio. Bom dia, Alessandra. Muito prazer ter vocês aqui. Bom dia, Marília. Bom dia, Flávio. A alegria é minha. Nossa, companheiros de jornada. Então, muito feliz de estar aqui hoje no IBPC. Um bom dia para vocês, um bom dia para todos que estão nos acompanhando, um bom café para quem está ao vivo e um abraço para quem estiver vendo depois. Eu acho que tudo a gente não vai conseguir falar, Marília, mas vamos tentar encadear a conversa, lembrando sempre que, para mim, a gente está falando tanto para os praticantes, para quem pratica, coloca em prática as práticas colaborativas das mais diferentes áreas e também para os usuários desses métodos, né? Perfeito, Flávio, muito legal. Eu nem apresentei os nossos convidados aqui, a gente já está entrando direto no papo, mas a Lê, Flávio, acho que vou pedir para a Lê começar aqui, porque a Lê que coordenou o grupo de trabalho que desenvolveu o regulamento da Câmara de Resolução de Conflitos no que diz respeito às práticas colaborativas e à negociação colaborativa. Ale, antes da gente começar a falar da Câmara, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho do Centro de Mulheres na Reestruturação. E aí, antes de você contar, queria que você falasse um pouquinho, como dizem num podcast que eu gosto muito, quem é você na fila do pão? Da onde você vem? Conta um pouquinho para quem está chegando no café da manhã, e aí você conta para a gente do Centro de Mulheres também, por favor. Tá. Bom, primeiro, quem sou eu? Eu conheço esse podcast. Quem sou eu na fila do pão? Primeiro, eu sou uma advogada e sou mediadora de conflitos. Tenho formação em práticas colaborativas já há algum tempo, e bastante tempo, acho que eu sou da segunda turma de formação de práticas. Sou uma apaixonada por métodos de solução de conflitos. E comecei essa minha jornada nessa área no começo dos anos 2000. E saí de um contencioso, porque eu trabalhei junto com meu pai no escritório por quase 20 anos. Depois eu comecei minha atuação paralela até sair definitivamente de lá. E comecei minha vida como estagiária na área de insolvência. Então, vocês imaginam que eu sou da época da concordata, vou entregar a idade, né? Mas eu sou da época da concordata, falência, peguei todos os planos econômicos que tem gente que vai nos ouvir aqui, né? Que não sabe o que é inflação, cruzeiro, cruzado, enfim. Mas isso me deu muita bagagem no sentido dessa experiência em tratar crise. Então, assim, aquelas crises horrorosas de pegar dinheiro da gente, aquelas coisas assim, que tem gente que nem sabe o que é isso. Eu passei por elas, trabalhei com muita negociação com o banco também, que tinha no escritório, e com essas empresas em crise. Até que um dia eu falei, era tudo empresa familiar, até que um dia eu falei assim, nossa, não adianta tratar só no problema. Pedi licença para o meu pai, falei, olha, pai, obrigada por tudo que você me ensinou, mas agora eu vou tratar na prevenção, e fui trabalhar com planejamento patrimonial sucessório, com governança familiar e também com mediação, que foi a minha descoberta, né? Eu fui para namorar arbitragem e acabei casando com a mediação, e aí eu fui até hoje uma apaixonada. E agora, não sei se você quer que eu entre agora para falar um pouco da... E eu sou mãe da Isabela, sou ex-corredora, porque agora não estou podendo correr, uma apaixonada por corrida.
agora de licença da corrida, mas, enfim, adoro esporte, gosto de pintar, minhas coisas, meus hobbies. Muito Mas, bom. enfim. Bom, eu vou aproveitar o seguinte, já que Fala depois a do gente Flávio. entra direto no Isso. trabalho, vamos ouvir o Flávio, né? Vamos É isso que eu ia falar, Flávio e a gente E eu volta vou começar até fazendo uma brincadeira aqui. Eu só falo Flávio Prado porque eu tenho medo de errar o sobrenome do meio do Flávio, que eu nem pronuncio. Então é só o Flávio Prado, porque o Five Show eu tenho medo de falar besteira. Sabe que eu também demorei para aprender esse nome do meio, né, Marília? Até hoje é sonoro. A soletração do nome já vem como uma música que eu fui aprendendo desde pequeno. Mas é Flávio Faibichev Prado. Quem sou eu na fila do pão? Eu acho que eu sou advogado, acho que, tentando montar uma ordem cronológica. Advogado, marido, padrasto. Conheci minha esposa, apesar de termos vindo da mesma faculdade, não nos conhecemos na faculdade, conheci na especialização em processo civil. Então eu sou ainda um apaixonado pelo processo civil. Eu acreditava muito que a coisa julgada, que a sentença com coisa julgada, para quem não sabe, a sentença definitiva resolvia qualquer conflito, e os anos de advocacia me mostravam que aquela sentença, mesmo que fosse um acórdão, mesmo depois de todos os julgamentos de recursos, não resolvia o conflito da maneira que as pessoas realmente precisavam. E aí, por ser também um apaixonado pela psicanálise, acabei pulando para o estudo da mediação, me tornei pai também, no meio do caminho. Além da mediação, eu vi que nem sempre as pessoas, então tenho me apresentado hoje principalmente como mediador, que nem sempre as pessoas precisam desse terceiro neutro, imparcial, para ajudar nas negociações, então acabo trabalhando também como negociador, fui buscar a formação nessa área também, e adoro trabalhar com famílias, como a Lê disse, muitas vezes trabalhando com famílias, surgem as questões das empresas familiares, e aí passar a estudar o cenário de crise empresarial, de insolvência, de reestruturação, foi um outro passo na formação. Então, acho que brevemente, já que a gente não tem uma live muito longa, acho que é assim que eu gostaria de me apresentar hoje. Maravilha, Flávio, muito bom. Então, vamos lá, vamos mergulhar no nosso tema da nossa live hoje, que então a Câmara de Resolução de Conflitos do Centro de Mulheres na Reestruturação. Então, Ale, conta para a gente um pouquinho do centro e da fundação da Câmara, por favor. Então, eu acabei conhecendo o Centro das Mulheres da Reestruturação, que nasceu na pandemia, né? E foi maravilhoso, porque eu estava nesse reencontro, por causa da mediação, eu fui me deparar que a mediação ela estava voltando. Eu escrevi, eu vi que a mediação ela tinha uma entrada forte dentro da área da recuperação, justamente pela minha bagagem, por tudo que eu tinha estudado, por tudo que eu tinha vivido, na verdade, dentro da área de recuperação. Eu falei, gente, mas a mediação cabe muito. E escrevi sobre isso no começo, lá em 2017, 2018, comecei a escrever e publiquei esse artigo e comecei a estudar forte. Quando foi no começo da pandemia, eu falei, continuei estudando para voltar um pouco para o mercado dessa área e ver o que cabia. E aí eu me deparei com as lives, porque estava em plena mudança da lei. A lei estava, a 14.112 estava em plena, era a lei que alterava 11.101, que é a lei de recuperação. Quando eu comecei a procurar as informações, eu me deparo com umas meninas, modo de falar, né? Conversando sobre a lei, falando sobre a lei. E aí eu falei, gente, que bacana, deixa eu ver mais. Só que assim, elas eram de escritórios super renomados. E aí eu falei assim, nossa, deixa eu ver mais sobre isso. Era logo no começo. Aí estava lá, nossa, Tatiana Flores, Juliana Biol, Camila Tebaldi, eram elas, e de escritório, e falando super bem. Falei, nossa, que bacana. E comecei a assistir todas as lives que elas faziam, então eu estava lá aprendendo muito. Eu falei, e aí foi logo que elas formaram. Eu falei, gente, deixa eu sair. Fui lá que eu fui me informar sobre o centro.
acabei me filiando, porque quando eu entro naquele grupo de WhatsApp, que é a Associação das Mulheres na Reestruturação, aí foi maravilhoso, porque esse grupo era um grupo de mulheres que, apesar de escritórios, são escritórios que entre aspas, são concorrentes. Mas aquele grupo, o que essas mulheres se ajudam, se colaboram, e é isso que eu acho que é a mágica. O que elas se colaboram é maravilhoso. Quando veio o primeiro congresso, era um tal de todo mundo se encontra pessoalmente, Rio de Janeiro, Curitiba, Rio Grande do Sul, mas até assim, eu falo assim demais. E nesse encontro foi quando elas criaram, nesse meio do caminho, elas entenderam, aí eu digo que era um grupo, começaram a formar a Câmara, uma Câmara voltada para a resolução de conflitos. E a Juliana Biolchi, junto com a Felícia Zuardi, já tinham escrito um artigo voltado de práticas, porque a Felícia tinha feito, a Juliana tinha feito a formação de práticas, e acho que a Felícia já tinha, era docente na época, elas já tinham feito essa formação, e elas já tinham a Câmara, já tinham formado uma Câmara de resolução de conflitos. E foi incrível, porque aí comprou-se a ideia de trazer para dentro da Câmara não só a mediação e a arbitragem, que já é super comum você ver nas outras câmaras, você encontrar uma Câmara que traga mediação, e pouquíssimas trazem dispute board, mas práticas colaborativas, disponibilizar nenhuma. Aí elas resolveram colocar um núcleo, porque eles têm núcleos temáticos dentro da Câmara. A gente tem um núcleo de RJ, imobiliário, o núcleo de LGPD, o núcleo tributário e o núcleo de práticas para fomentar não só o estudo, divulgação, mas para que as pessoas realmente usem e saibam como utilizar dentro do cenário da reestruturação, porque não é só recuperação, é reestruturação, onde o espectro fica mais ampliado. Você tem várias possibilidades. Então, assim, a Câmara, aí foi nesse primeiro congresso, ano passado, que eles fizeram o lançamento dos núcleos e que assim, a gente foi lançado, a Câmara também foi, já tinha Câmara, né? Mas assim, foi lançado oficialmente, e você teve essa possibilidade de trazer esses núcleos para as pessoas, para os escritórios conhecerem, mas ainda não tinha regulamento, não tinha nada. Foi aí que eles me chamaram, Alessandra, você poderia coordenar? Eu tinha formação, aí a Felícia já tinha escrito também, né? Eu falei, olha, eu já tinha escrito com a Juliana, que era coordenadora, falei, vamos montar o time, vamos montar um time, e eu falei, vou montar um time de gente, e já vim aí, né, eu vou até falar aqui o time que a gente montou inicialmente, um time que, claro, eu tenho que falar, foi esse time inicial, falei, vamos montar um time de pessoas que integrem, eu não podia só montar um time de pessoas que tinham lá as pessoas da área de práticas colaborativas. Eu precisava integrar pessoas que tivessem também da área de recuperação e reestruturação, para que a gente fizesse exatamente essa integração de processo e conhecimento da área, para a gente criar esses regulamentos que a gente vai trocar aqui as informações. Mas aí, Marília, vocês me permitem de eu falar o nome das pessoas? Claro, Alessandra, eu acho super importante valorizar, e até pelo fato de ser esse time de profissionais de diversos escritórios, inclusive de escritórios concorrentes do Brasil todo, mas que a gente se junta em prol de uma mudança de cultura, porque a gente se junta num objetivo que é resolver o problema do cliente, né? É uma advocacia que busca o melhor método, o método mais adequado para resolver o problema dos nossos clientes. Então, eu acho que é importantíssimo a gente citar nominalmente esse time, por favor. Então, primeiro eu quero agradecer a Camila Tebaldi, que é a diretora da Câmara, junto com a Juliana Biolchi, né, que são as diretoras aí da Câmara, que me permitiram, que sem elas eu não estaria aqui.
E também eu agradeço a Felícia, porque com ela eu troquei muitas vezes, fim de semana, Felícia, a gente trocou várias e estava aqui no time. Agradeço o Flávio, em especial, também, que enchia a paciência dele muitas vezes, que teve nessa jornada, a Marília, que algumas vezes esteve comigo lá no clube, participando aí de momentos. Então, foram pessoas que estiveram muito ativamente comigo ali, no dia a dia, na construção. Então, eu falo assim, mas que tiveram comigo durante esse período todo. A gente tinha um grupo incrível, que era do Adolfo, estava lá com a gente na formação desse regulamento. O Adolfo Braga, a Ana Isolde, o Caio Infantini, a Cibele Guedes, que é da área de reestruturação, a Erika Basalha, a Felícia eu já falei, a Juliana, né? A Juliana Castro, que é da área de reestruturação, maravilhosa, do Rio de Janeiro, a Lívia Gavioli, que é uma administradora judicial, advogada de reestruturação, o Luiz Fernando Guerreiro, que inclusive nos recebeu, abriu o Lobo de Riso para receber para um encontro, junto com a Kristen, que veio da Global, ele nos recebeu maravilhosamente bem. A Riciane Goulart, também, que foi assim, que teve algumas vezes comigo conversando, e a Sandra Bayer, maravilhosa, que está sempre aí com a gente, nos apoiando. Então, assim, eu queria agradecer muito esse time que compôs esse grupo. Então, aqui, só para fazer uma contextualização de como nasceu a ideia do grupo de práticas dentro de uma Câmara de Reestruturação. Perfeito, perfeito. E só para lembrar, antes da tua pergunta, Marília, a gente levantou esses nomes, eventualmente a gente pode ter passado por algum nome, deixado de mencionar algum nome que teve uma participação menor em uma ou em outra reunião, mas esses nomes em especial, eles merecem nosso especial agradecimento. Eu queria mencionar duas coisinhas em complementação ao que a Lê trouxe, Marília. Primeiro, falar que nos 2 congressos do CMR, eu vejo que os métodos adequados de gestão de relações e de conflitos, eles vão ganhando importância. E aqui, além da Camila Tebaldi, eu vou pedir licença para mencionar, dentre muitos outros nomes, a Mariana Altomani, que também, em cada intervenção do Congresso, dos congressos, o primeiro congresso foi meu primeiro evento presencial pós-pandêmico, o segundo congresso foi agora, nesse mês de julho, nos dias 4 e 5, e eu mencionei aqui Camila e Mariana, e muitas outras integrantes do CMR também falavam da importância, não só da mediação, mas de todos os meios adequados de gestão de relações e de conflitos. A gente está com o link aqui da Câmara para todo mundo poder acessar, e eu vou realmente convidá-los a acessarem esse link, porque é muito interessante. Eu estou olhando aqui, eu tenho uma tela ao lado, e logo no início do site tem uma pequena amostra de quais são os conflitos que podem ocorrer na reestruturação das empresas. E eu acho muito interessante mostrar o conflito, não banalizar o conflito, mas trazê-lo como algo natural na vida da empresa. Então, eu acho muito interessante que a Câmara coloca isso como a primeira informação no site. Então, surgem lá os desafios, são mostrados lá os desafios que as empresas que vão enfrentar em sua vida, e eu uso realmente a palavra vida da empresa, e esses desafios vão levar a ciclos de retomada. Eu estou olhando aqui a imagem do site da Câmara do CMR, ciclos de retomada ou declínios que podem levar a crises. E aí, nessas crises, ou os cenários de recuperação ou de reestruturação, que podem ser melhor administrados por métodos adequados, e eu gosto de falar de métodos realistas de gestão desses conflitos, dessas crises, desses desafios. Como juntos podemos superar, saúde, Marília, podemos superar esses desafios normais, naturais da vida da empresa, não normais, mas naturais. Acho que a questão de não banalizar, para mim, é muito importante, para superá-los e para que as empresas possam
retomar suas atividades, e aí a lei de insolvência fala também qual é a função da empresa. Acho que hoje não é a hora de falar disso, mas as funções sociais da empresa e a inclusão dela num cenário muito maior do que só os empresários, ou do que só os empresários, consumidores, fornecedores. Tem todo um cenário que ele pode ser trazido para participar dos métodos de gestão desses conflitos. Falando nos métodos, Flávio, fala um pouquinho, né? Vamos lembrar para quem está chegando agora, as vantagens oportunizadas pelos métodos adequados e realistas de solução de conflitos. Puxa um pouquinho esse fio. É complicado nós não preparamos, saibam que não preparamos desta maneira, mas a Marília já coloca a gente em umas perguntas desafiadoras. Já usei a palavra desafio antes, vamos usar de novo, e eu gosto de falar para as pessoas que eu não sou totalmente autossuficiente, eu recorro aqui a recursos, as minhas anotações e a segunda tela aqui, mas essa é uma outra questão. Colocar tanto para os gestores, quer seja da área jurídica, da área das finanças, da área da economia, as pessoas envolvidas no mercado, os empresários, colocar para todos os envolvidos quais são essas vantagens. E a Câmara Especial de Resolução de Conflitos do CMR também teve o cuidado de ressaltar essas vantagens que estão lá nas exposições de motivos dos regulamentos que nós preparamos aí nessa comissão dirigida pela Alessandra. E, dentre as várias vantagens, Marília, eu vou começar com uma para a gente falar delas, nós três podemos falar delas, afinal de contas você não é só uma entrevistadora hoje, Marília, você é expert na área também. Tá? Mas a primeira questão que eu queria colocar que é algo que, como nós já falamos na nossa preparação, algo que se casa na gestão de um conflito empresarial, nas questões de reestruturação de empresa e nas práticas colaborativas, nas negociações colaborativas, o que se casa é a questão da interdisciplinariedade, da multidisciplinariedade. Os conflitos não são só jurídicos. Então, eles não são resolvidos apenas com a aplicação da norma, com a aplicação de um artigo de lei, ou com a exigência de que uma determinada cláusula contratual seja aplicada, pacta sunt servanda. A questão não é só jurídica. Estão envolvidas questões de finanças, de mercado e muitas outras que eu não sequer tentaria esgotar aqui, mas tanto as práticas quanto a gestão de conflitos empresariais buscam esses saberes de diversas áreas para construir uma solução que seja adequada, que seja eficiente. Diga, Lê, me ajuda. Posso dar um exemplo? Fica sempre melhor, fica sempre melhor. Então, porque assim, você está falando, é perfeito. Só que eu queria dar um exemplo para ficar prático, da gente olhar exatamente isso. Por exemplo, numa questão de reestruturação, ou numa questão de recuperação mesmo. Às vezes a gente tem créditos extraconcursais. O que são isso? São créditos paralelos a uma recuperação. São créditos que não integram, né, a recuperação, são créditos extras, mas que vão impactar de alguma maneira aquela recuperação, e que você pode trabalhar fora do judiciário, né? Mas vão impactar. E aí, o que você vai fazer? Só que você precisa estruturar aquela negociação. E para você estruturar, você tem que entender o caixa, você tem que entender como é que você vai endereçar aquilo, e você precisa estar muito alinhado com quem está elaborando aquele plano, porque aquele é um crédito importante que vai impactar. Então, você tem que estruturar aquela negociação. Então, não dá simplesmente para você desconectar aquela negociação do resto e preparar também um plano negocial para aquele crédito. Saber quem é aquele que está do outro lado. Então, não é simplesmente ou empurrar com a barriga ou fazer. Então, tudo depende para que você quer. Como que está aquela empresa? Qual o teu objetivo com aquela empresa? Então, o olhar sistêmico no sentido de
essa empresa tem viabilidade? O que tem ao redor daquela empresa? É uma empresa que ela tem condições de captação de dinheiro novo? Sim, porque hoje a gente tem, dentro da lei, o Deep Finance, então a gente tem a captação. E às vezes nem a questão de Deep Finance, é uma empresa que às vezes nem que tem condição de viabilidade. Como que eu vou negociar com esse outro credor paralelo? Que condições eu tenho? E aí estruturar realmente uma negociação que faça sentido com esses outros credores paralelos, extraconcursais, que vão impactar dentro do meu caixa. Então, eu preciso ter isso muito claro. E que momento isso vai acontecer? São janelas também de oportunidades da negociação, que precisa estar muito atento. Marília, você vai nos ajudando, se deixar eu e a Alessandra aqui. Verdade. A gente vai embora com a conversa, então você vai colocando... A gente ainda está naquele momento bom que a gente está chegando na metade do nosso tempo, então eu estou aqui curtindo muito escutar vocês, mas eu não entendi de tudo que eu quero passar nesse momento. Claro. Então deixa eu fazer pontes com que a Alessandra está pontes com que a Alessandra tá falando e está exemplificando também, que também falam das outras vantagens. Tá? E eu peço para todo mundo, acessem as exposições, além dos regulamentos das negociações colaborativas e das práticas colaborativas em reestruturação, a gente já vai falar um pouquinho melhor qual é a proposta desses dois regulamentos e qual a diferença entre eles, mas na exposição de motivos que traz as vantagens. A Ale falou aqui a expressão fora do judiciário. Quando a gente fala em desjudicialização, a gente não está falando só em... É algo completamente diferente de concorrer com o poder judiciário e é algo completamente diferente, eu vou enfatizar, completamente diferente de tentar desafogar o judiciário. A intenção, como eu disse, os conflitos não são meramente jurídicos, a intenção de construir uma solução eficiente e sustentável para essas questões é abrir uma porta de acesso para que as próprias pessoas, os próprios envolvidos e seus assessores, os empresários com seus assessores da área jurídica, de finanças, etc., possam construir a solução que seja justa para todos, eficiente e sustentável e execuível, certo? Então, essa é a ideia, que os próprios envolvidos possam construir essas soluções. E aí, na exposição de motivos, e acho que todos esses métodos de construção de soluções adequadas, eles têm como algo em comum, é a criação de soluções consensuais pelos próprios protagonistas. Então, é trazer as pessoas, trazer as empresas de volta para a lógica da interdependência. Afinal de contas, se eu não dependo do outro, eu não preciso negociar. Ou eu vou impor uma solução, ou eu posso virar as costas e absolutamente seguir a vida sem qualquer negociação. Se existe interdependência, surge a necessidade do diálogo, de construção juntos de uma solução eficiente, e isso é diferente da lógica adversarial, da lógica de ganha-perde, da lógica de credor versus devedor. Então, é como juntos eles podem construir um cenário que seja melhor para a continuidade dos negócios de ambos. E a questão como a Alessandra disse, de fora do judiciário, ou seja, desjudicialização e protagonismo dos empresários, é que eles são os experts nos seus negócios. Então, evitar, enquanto for possível, lembrando que negociação colaborativa, prática colaborativa, mediação, conciliação, não é panaceia, não é solução para tudo, mas enquanto for possível evitar a terceirização da solução, que um terceiro, que o Estado juiz, por exemplo, ou um árbitro imponha uma solução para todos, que os próprios envolvidos com protagonismo, com suas expertises, possam co-construir essa solução. Como é que vocês complementam e me ajudam, Alessandra e Marília? Tem uma coisa bacana, Flávio, que eu queria pontuar aqui, que é essa ideia de que a gente vai construindo uma prática. Isso aconteceu na mediação, isso está acontecendo na prática colaborativa, na negociação colaborativa.
a gente constrói a prática, a gente faz ela acontecer e depois é que vira lei, né? A gente trabalhou 20 anos com mediação no Brasil, e aí a gente recebeu a lei de mediação em 2015. E as práticas colaborativas não estão sendo diferentes. A gente já tem uma atuação enorme nas práticas colaborativas na área de família, né? Estamos começando com a atuação das práticas colaborativas em área civil e empresarial, e depois talvez venha a regulamentação, mas de todo modo a gente já tem no Brasil fundamentação legal suficiente para trabalhar, né? A partir da Constituição Federal, passando pelo Código de Processo Civil. Então, eu acho que isso é importante mencionar para quem está nos ouvindo aqui agora. Eu queria, só para a gente não deixar de passar por alguns aspectos que a gente combinou aqui da gente falar, eu queria entrar na questão da negociação colaborativa e das práticas colaborativas. Esse regulamento da Câmara, a gente fez uma distinção entre duas metodologias de negociação, e que eu acho importante que a gente possa aqui, nós estamos na TV IBPC, nós estamos, né, falando dentro do Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas, então eu queria trazer a brasa para a nossa sardinha e queria pedir para a Alessandra, então, falar um pouquinho dessa distinção que a gente fez, e pode ser um papo, tá? Alessandra e Flávio, não é foco em um ou outro, é um papo complementar, tá? Então, queria só puxar a brasa para a nossa sardinha, enquanto a gente ainda tem 30 minutos para falar, e depois a gente segue ampliando. Acho que a gente vai fazer o papo, vai repetir um papo, inclusive, que eu tive com a Marília. Marília era presidente do IBPC quando eu a convidei para integrar o time. E como eu tinha formação em práticas, eu falava, como é que eu vou fazer isso aqui virar um ambiente? Porque, veja, o ambiente empresarial de advocacia, eu estou muito acostumada a fazer a mediação, faço a mediação societária, faço a mediação dentro da recuperação, eu já estava fazendo. A gente segue mais ou menos um caminho que a gente conhece bem, como é que os advogados são negociadores. Eu não estou lidando com advogados que não saibam negociar, e são advogados também que litigam bastante. Então, eu tinha uma preocupação que como é que eu vou convidá-los a chamá-los e falar assim, olha... E aí eu chamei a Marília, falei, Marília, eu estou com esse desafio, eu queria que você viesse integrar o time, você tem experiência, ela sabe bem disso. Ah, mas eu sou da área de família. A gente não está falando do conteúdo, a gente está falando do processo, que é muito diferente. Então, eu quero que você venha integrar o time. O processo do povo lá da reestruturação, tem um time maravilhoso, todo mundo entende bastante de reestruturação. Então, a gente precisa construir... Aliás, foi ótimo, porque eu aprendi um monte sobre reestruturação de empresas e reestruturação empresarial. Mas, assim, o que era o que eu mesclei, mas o que era a ideia? Era justamente como é que eu trazia esse universo, que eu sei que se trabalha de forma interdisciplinar, porque não dá. Eu trabalhei a minha vida inteira com o pessoal de finanças, então eu sabia que a gente trabalha assim, que é importante. Como é que eu faço isso? E tinha muito a ver. Eu falei, como é que eu vou fazer isso? Mas, ao mesmo tempo, nas práticas colaborativas, a gente tem a cláusula a questão da retirada no nosso contrato. Tem, e a gente tem que preservar. Então, aí a mediadora, né? Como é que nós vamos compor os interesses? A gente precisa compor isso, porque eu preciso convidar esse pessoal a mudar o mapa mental ou trazê-los para uma nova perspectiva. Você lembra dessa conversa que a gente teve? Você vai lembrar. E eu falei, eu preciso criar um caminho. Nós sentamos na reunião e convidei a todos. Primeiro eu falei, fiz essa conversa com você, e depois a gente abriu essa conversa para o grupo. Que a gente tinha que trabalhar um caminho do meio. Como é que a gente fazia isso? E a gente precisava pensar em alternativas para que a gente conseguisse ajustar. Nem falei com a Felícia sobre isso bastante. Foi outra que a gente falei com a Felícia muito sobre isso, e que era outra questão que a gente discutiu bastante.
tenho que falar porque eu conversei muito com ela também sobre isso, e a gente abriu para o grupo para a gente ampliar esse diálogo para todos. Então, assim, essas inquietudes. Uma coisa que eu gostaria de... Continua, Lê, desculpe. Não, e aí eu quero que a conversa rode, como a gente rodou, que eu rodei com a Felícia, rodei com a Marília e trouxe para o grupo. Agora eu quero que rode aqui para continuar como foi a conversa lá, depois a gente rodando no grupo para discutir que eu tinha que ter outras opções para convidar as pessoas que não eram formadas em práticas, mas precisavam trabalhar num outro mapa mental que não só experimentar isso. E eu quero que essa conversa rode aqui para as pessoas enxergarem o que nós enxergamos, entende? Eu não quero que fique só em mim, eu quero discutir a mesma coisa aqui. Eu vou fazer um link aqui para você. Eu não quero vou passar o bastão para você, fazendo o seguinte caminho, né? A Rita Cruvinel, que é uma advogada colaborativa, familiarista de Ilhabela, está aqui com a gente no nosso café da manhã, e ela fez um comentário no chat que foi muito bacana, porque ela falou, porque as práticas colaborativas, elas nos dão um plano A, que é a assinatura do termo de participação, com as 3 cláusulas essenciais das práticas colaborativas, que são a cláusula de não litigância, de negociação com transparência e boa-fé, e, em caso de não se obter um acordo, a renúncia dos advogados e a retirada da equipe. Então, esse é o plano A das práticas colaborativas. E aí, quando a gente chega na reestruturação empresarial, a gente fala, mas a gente tem outros atores e fatores que envolvem essa questão, que não dependem só da transparência, da boa-fé dos advogados e dos clientes que estão negociando, mas de fatores externos que podem interferir na negociação. Então, a gente se perguntou, será que seria uma medida de cuidado a retirada dessa equipe? Ou muito pelo contrário, eventualmente, uma negociação que está acontecendo de boa-fé, com comprometimento dos advogados, comprometimento dos clientes, ela não se conclui ou ela não termina no acordo por causa de elementos ou outros externos àquela negociação. Então, nessa conversa, eu fui aprendendo sobre a questão da reestruturação empresarial, e a gente falou, eventualmente pode ser o contrário nesse caso específico. A manutenção dessa equipe profissional numa segunda etapa da negociação, ela pode ser muito proveitosa. Vamos criar essa outra negociação? Flávio, conta um pouco do plano B, então, aqui usando como a forma como a Rita colocou, qual foi o nosso plano B na Câmara Especial de Resolução de Conflitos? Eu antes de responder, mas vou responder tua pergunta, Marília, eu vou só fazer uma observação e é um elogio enorme, estou acertando aqui a luz aqui, que começou a entrar um solzinho de café da manhã diretamente em mim. Antes de responder, Marília, eu acho que a gente tem que ressaltar o papel da Alessandra, e eu faço isso, já fiz pessoalmente com a lei, gosto de fazer, vou fazer em público agora também, porque imagina quantas horas, Marília, teve de dedicação da Alessandra para que esse trabalho viesse a se concretizar. Quantas reuniões ela não fez com você, com a Felícia, com tantas outras pessoas, nos coordenando e se empenhando e se engajando para que esses regulamentos se tornassem concretos, estejam disponíveis para todos e a gente possa colocá-los em prática. Então, Ale, você elogia a equipe foi e é muito bem coordenada. Muito obrigado. Respondendo um pouco, tentando responder a tua pergunta, Marília, você falou de tornar essa situação proveitosa para as empresas. Eu gosto de colocar os 2 pés no chão, ser realista e falar, imagina como cada um desses clientes é importante para esses escritórios interdisciplinares na área do direito, na área das finanças, certo? Então, a gente viu sim, a palavra que eu vou trazer, que eu acho que pode nos ajudar, é gargalo. Nós vimos um gargalo no método tradicional das práticas colaborativas, quando levado à reestruturação das empresas, que seria a cláusula de retirada da equipe, a cláusula de retirada desses escritórios. Falamos, olha, como nós não conseguimos construir um acordo negociado, nós nos retiramos e, em um eventual litígio, vocês serão representados por outros
patronos, por outros escritórios em todas as áreas do conhecimento, não só na jurídica. Então, nós vimos esse gargalo, seria muito difícil, a gente imaginou, que os escritórios fizessem aderissem às práticas colaborativas, sabendo que, no caso de não construção de um acordo, eles teriam que abrir mão daqueles clientes, como seria difícil. A gente pensou em eventuais práticas dentro dos escritórios que pudessem blindar uma equipe do escritório para que outra parte da equipe do escritório, mesmo no caso de não acordo, pudesse continuar assessorando esses clientes, mas aí começou a ficar muito difícil de colocar em prática. E aí surgiu a ideia, e aí houve até muita conversa da nossa parte, que nome daríamos para essa ideia, que é a ideia das negociações colaborativas. Seria assim, alguma de vocês gostaria de explicar o diferencial entre práticas e negociação colaborativa? Já ficou óbvio, mas... Segue com a palavra, Flávio, manda ver. Seria exatamente a adoção do regulamento, o compromisso de negociar, mas sem a cláusula de retirada. Todas as outras características das práticas colaborativas, negociação com transparência e boa-fé, não litigância, compromisso com a consensualidade, todas as outras características essenciais das práticas estarão sendo praticadas. Olha, estou me complicando aqui no vocabulário, vocês me ajudam. Estariam sendo colocadas em práticas nas negociações colaborativas, mas sem o dever de retirada da equipe dos assessores. Com isso, a gente acredita que consegue trazer as empresas, nesses desafios da vida da empresa, para negociar com o auxílio estruturado da Câmara. Existe um regulamento, existe um compromisso a ser assinado, a natureza das negociações colaborativas, assim como das práticas colaborativas, assim como da mediação, assim como a natureza do próprio plano de recuperação de uma empresa, a natureza sempre é contratual. A base de tudo está na voluntariedade, na autodeterminação dos empresários com assessoria nas diversas áreas do conhecimento. E com isso a gente acha que consegue casar e trazer uma área de tamanha complexidade para o ambiente da consensualidade. Não sei se ficou claro, e aí eu peço que vocês que estão me escutando possam me ajudar. E ficou super claro. E eu quero aproveitar também você vê como essa questão é importante. Porque, assim, a gente tem que olhar para a vida real e vida prática. E não adianta, a gente está... Quantos anos, eu e a Marília, pelo menos que eu conheço a Marília da mediação, o quão duro para as pessoas aceitarem a mediação. Quantos anos que a gente... Eu sei porque, nossa, desde quando eu e Marília lutando até fazer uma mudança de mapa mental, e quanto a gente tem lutado ainda para isso ficasse, para normalizar a mediação, principalmente a privada. Então, colocar numa Câmara, você vê, colocar a ideia das práticas. E por que numa Câmara? E faz diferença? Porque é um ambiente neutro. É um ambiente neutro que as pessoas têm ali para fazer uma gestão. A gestão de documentos não é um comprometimento, porque eu vou te contar uma coisa. Há pouco tempo, eu convidei um escritório altamente litigante para fazer uma negociação colaborativa. E eu mandei um documento com os termos. Vocês não sabem a dificuldade para assinar um documento desse. Com uma cabeça... Eu convidei para 3 meses. 3 meses. 3 meses apenas. Que dificuldade para se assinar. Aí eu te pergunto, ele passou, eles não quiseram assinar nada, eu te pergunto, o processo andou em 3 meses? O processo andou? Eles demoraram para responder, demoraram. Aí, quando eu voltei assim, o processo andou em 3 meses? Mudou alguma coisa em 3 meses? Nada. Nada aconteceu, nada mudou, eles já teriam avançado absurdamente. E era o quê? Uma questão societária. Uma questão societária, bem complicada.
Mas, assim, a minha insistência, porque eu sou insistente, eu sou um pinhé de insistente, mas assim, eu quero deixar aqui a visão de vida real. Se a gente não começa essa mudança e ter um ambiente que as pessoas, entre aspas, procuram para fazer essa gestão, a gente não muda. E também eu queria só fazer um entre parênteses aqui, que lá eu falo que agradecer nominalmente é complicado, porque às vezes a gente esquece alguém, né? E eu queria agradecer o grupo da Sherry Ebony, que desde que eu conheci foi fantástico, as meninas do grupo, em especial a Mariama também, que ela teve comigo, conversamos muito, a Leila, então, assim, quando eu estava lá no final dos regulamentos, trocamos muito, então quero aproveitar aqui, antes que eu não esqueça, quero mandar um beijo para ela. Maravilha, Alessandra. Eu vou, inclusive, aproveitar de novo para situar, né, quem está chegando aqui, quem está assistindo a TV IBPC, o grupo de estudos de práticas colaborativas em área civil empresarial, ele se chama Sherry Ebony, homenageando a Sherry, que é uma advogada que está viva, trabalhando no Texas, nos Estados Unidos, mas que ela desenvolve justamente as práticas colaborativas na área civil empresarial e funda o Global Collaborative Law Council, que é o GCLC. Hoje, em termos globais, a gente tem duas instituições que congregam os estudos e os praticantes, os profissionais colaborativos. O GCLC é quem cuida da área civil empresarial. Então, para quem estiver interessado, procurem na internet, está lá. E a Sherry é a fundadora, a grande teórica, né? O livro dela chama The Road Less Traveled, né? O caminho menos percorrido, ainda não está traduzido para o português, e o próprio livro sobre a negociação colaborativa na área civil. E aproveitando aqui que nós estamos na TV IBPC, numa segunda-feira, dia 31 de julho, amanhã, terça-feira, dia 1º de agosto, vai ter encontro do grupo de estudos. Então, lá no @GEPC Sherry Ebony, no Instagram, para vocês terem as informações e poderem participar. Agora nós estamos entrando na reta final do nosso café da manhã. Eu estou vendo que o Flávio quer falar um pouquinho, mas eu queria, Flávio, não sei o que você vai falar, mas eu queria, até a partir do que a Alessandra falou aqui, destacar essa questão de que a gente trabalha muito nessa mudança de paradigma, uma mudança de cultura, que é trazer de novo o advogado para o seu lugar de resolvedor de problemas, né? O advogado é aquele cara que tem que estar junto com o cliente resolvendo problemas. E aí também escolhendo qual é o melhor método para resolver esse problema que o cliente está trazendo para nós. E eu acho que uma grande questão que a gente coloca é o protagonismo do cliente, né? Então, isso é a possibilidade do cliente participar junto conosco da resolução, porque quem conhece o problema, quem sabe o conflito que está vivendo, é o cliente, né? Então, trazer o protagonismo dos empresários, né, Flávio, para a resolução dos seus conflitos. Então, passo a palavra para você aí. Obrigado, Marília. E veja, Alessandra, quando a gente faz nossas falas inicialmente, como a gente esquece de falar, ou quando a gente não tem oportunidade de falar tantas coisas. Eu, quando fiz a minha formação em práticas colaborativas, tive a Marília como minha professora. Então, deixei de mencionar algo tão importante para a minha formação como profissional. Marília, nessa questão do protagonismo, da expertise, dos próprios envolvidos na relação, na crise e no conflito, eu acho que, ligada a isso, trazê-los para construir a solução, gera a possibilidade de algo fundamental nos métodos consensuais de gestão de relações e de conflitos, que é a questão da customização da solução. Uma solução feita sob medida para aquele caso, para aquelas pessoas, para aquelas empresas, para aquele mercado. Diferente de uma solução padronizada, uma solução que venha à lei, a gente sabe, ela tem que ser geral, ela tem que ser aplicável a todos, né? A jurisprudência muitas vezes é construída com base em um caso completamente diferente daquele que nós estamos gerindo no momento atual. Então, trazer
o protagonismo das pessoas gera a possibilidade de construção de uma solução customizada, feita sob medida para aquele caso. E isso faz com que, primeiro, a pessoa que participa da geração, e quando eu digo pessoa, são os empresários, certo? Empresas atrás, como vocês me ensinam, eu não lembro de quem é a primeira pessoa que me ensinou essa frase, mas ela é muito, para mim, muito importante. Atrás de cada CNPJ tem um CPF. Então, as pessoas, quando participam da construção da solução, elas tendem a aplicar naturalmente aquela solução. Elas veem que aquela solução justa é a que realmente deve ser colocada em prática. Isso evita todos os dissabores de execuções, o tortuoso caminho de, opa, essa decisão não me atende, não quero cumpri-la. Então, decisões são eficazes, eficientes, sustentáveis e perduram no tempo. Normalmente, essas soluções customizadas, elas também já prevêem, nós conseguimos, como negociadores e facilitadores, já prever, eventualmente, caso haja alguma questão, alguma dificuldade, um novo desafio, vamos voltar a nos sentar numa mesa de negociação para verificar o que está pegando e voltar a colocar as engrenagens para rodar. Então, vejo todas essas vantagens também do protagonismo. Marília, sei que o relógio começa a nos perseguir, como você tão bem gere aqui a conversa, Marília, mas a Alessandra trouxe a questão, o exemplo concreto dos 3 meses. Eu acho que a gestão de um processo negocial por uma Câmara que seja neutra, que seja imparcial e que busque eficiência, também vai cuidar da celeridade do procedimento. E, aliás, está lá na exposição de motivos nos objetivos, criar procedimentos céleres e com custos previsíveis. Mais uma vez, eu trago a natureza contratual das negociações e das práticas colaborativas, assim como dos planos de reestruturação. Outra questão que é fundamental e que a gente ainda não mencionou, a questão da confidencialidade, a questão do sigilo. Essa é uma questão que para mim é um diferencial importante. E como não é para todo mundo, porque o quanto que cada um está disposto a colocar as informações na mesa para efetivamente trabalhar. Desde uma dissolução de sociedade, que você tem que colocar ali as informações, abrir balanço de verdade, né? Trazer ali as informações que são claras. Então, esses pontos, então, por isso que eu falo, você quer mesmo fazer essa negociação? Você quer mesmo resolver? Porque, do contrário, e uma coisa que eu falo, o quanto o teu advogado está contando para você ao que você estará exposto numa briga judicial. Porque eu tenho dúvidas, o quanto o cliente sabe ao que ele estará exposto numa demanda judicial. Eu tenho dúvidas, sinceramente, hoje em dia, a esse tipo de informação. Eu realmente me pergunto se o cliente sabe a exposição da situação de situações de 10 anos, 8 anos, porque e se ele tem uma conta financeira disso, de quanto aquilo vai custar. Esse caso que eu estou comentando com vocês é uma coisa assim chocante. A situação que a pessoa ia ser levada a enfrentar, mas eu não estava como mediadora. Mas, assim, eu tinha um bom relacionamento com um advogado paralelo. Então, eu fiquei muito chateada de ver assim, sabe quando você olha para a situação, você fala assim, nossa, que pena, que pena, que pena, que pena, que pena, mas não podia fazer nada. E, Ale, quando você traz essa questão da exposição da empresa, que nós estamos falando agora sobre confidencialidade, e eu prometo que vou ser breve, Marília, a Câmara CMR está preparada para gerir processos de negociação, quer seja pontuais, entre alguns participantes, alguns players, alguns stakeholders envolvidos
nesses desafios, nessas crises, nesses conflitos, assim como está preparada para gerir processos negociais amplos que chamem muitos envolvidos nesse negócio para participar da reestruturação ou da recuperação da empresa. E aí, quando a gente fala em confidencialidade, em sigilo, lembremos, a gente está falando de preservação da imagem da empresa perante o mercado, a gente está falando de preservação da imagem, do nome, da capacidade de obter crédito desta empresa, para ser bastante realista, junto aos outros integrantes, aos outros participantes do mercado. Então, a possibilidade de, às vezes, como foi a tua pergunta, Marília, eu vejo que você já olha para o relógio, a tua pergunta de como podemos ajudá-los efetivamente, nós como profissionais de gestão de conflitos, verificar com o cliente quem pode ser chamado à mesa. É um caso para serem chamados todos os envolvidos, concursais e extraconcursais? É o caso de chamar um ou outro integrante dessa relação para uma negociação mais pontual? Então, é o nosso trabalho e estar inserido numa Câmara que dá credibilidade e que estrutura este processo, dá muita segurança. A palavra que eu vou ressaltar é segurança para os envolvidos. E para a gente trabalhar também. E eu queria trazer mais uma questão aqui que a gente não vai conseguir explorar agora, mas que é nessa questão da segurança, da negociação, se a negociação é pontual sobre determinada questão que envolve uma outra negociação, né? É muito importante sempre a gente ter o mapa do conflito, a gente saber qual é o contexto que a gente está envolvido, né, gente? Contexto é tudo nessa vida, e na vida de quem trabalha com gestão de conflitos é imprescindível. Mas eu queria lembrar um outro aspecto, que é o seguinte: mesmo um escritório, digamos, de grande e médio porte, que está atuando com seu cliente dentro de determinado conflito, se ele percebe que uma parte da questão pode ser resolvida por meio das práticas colaborativas, com a assinatura de um termo de participação e renúncia da equipe para a segurança do cliente e das informações ali tratadas, ele pode muito bem indicar para o seu cliente uma parceria com um escritório especializado em gestão de conflitos, gente que não atua na área litigiosa, né, para que entre no caso só para resolver aquilo. E que se houver um acordo, ótimo, porque aí o cliente dele vai ter conseguido acordo naquela demanda, naquela questão, e que vai compor né, o grande conflito, digamos assim, que eles estão inseridos. E aquele escritório entra, resolve com acordo ou sem acordo e vai embora. E o cliente fica assessorado por um escritório de maior porte, né? Então, é importante a gente perceber a questão de contexto e das parcerias possíveis, dado determinado contexto, né? Então, abrir uma mentalidade para um trabalho de parceria, não só multi e interdisciplinar, mas parcerias dentro da questão do procedimento de resolução de conflitos. Porque é imprescindível que a gente lembre que quando a gente trabalha com gestão de conflitos, a gente está lidando com processos também, né? E em cada momento desse processo, a gente pode ter necessidades diferentes. E que, eventualmente, para eu permanecer com o meu cliente, o melhor que eu posso fazer é falar: olha, neste momento, você vai ser atendido por um especialista nisso. E depois você vai voltar para mim. Na verdade, ele nunca vai ter saído, né, do cuidado desse escritório. Mas é uma outra forma da gente ver e gerenciar a resolução de conflitos. E aí, em uma frase, Marília, quando você fala dessa questão, eu também estou chateado e o relógio nos oprime, mas é que você traz a questão de preservação dos relacionamentos. É algo que é oportunizado, é uma característica tanto das negociações como das práticas. Se for a vontade dos envolvidos, preservar relacionamentos. E aí você traz uma questão interessante, quer seja entre os gestores do conflito e os seus clientes, e entre os clientes, os empresários e os outros envolvidos. Se for vontade, é possível que haja preservação. Isso tem que ficar muito claro, né? Nem todos os
as questões que você pega, isso tem claro, quando você pega uma dissolução de sociedade, as pessoas chegam muito machucadas. Então, depende muito do advogado que vai conseguir conduzir esse trabalho, para que essas questões vão sendo levadas da melhor maneira e que você consiga essa eficiência. Por isso que assim, cada caso é um caso, porque infelizmente nem tudo vem com essa poesia, nem tudo vem tranquilo, o conflito ele vem pesado, e é bom que a gente consiga tratá-lo dessa forma, de uma forma mais leve, de uma forma mais eficiente, que a gente consiga chegar num ponto de resolver, de achar uma solução, e não esperar aí 10 anos, 15 que seja, 10 ou 8, para você ter uma sentença final, e as pessoas, às vezes, nem terem nada, ou, enfim, nem ter nada a ser dividido. E é esse que é o ponto que a gente vê, né? Eu sei que chegou no fim, mas... E só para antes, eu vou passar para vocês darem as suas palavras finais, mas eu só queria contar para quem está aqui assistindo, quer dizer, que nós estamos no começo dos casos práticos de negociação civil e empresarial, mas eu posso dizer que eu mesma atuei numa dissolução de sociedade que aconteceu entre sócios no estado de Santa Catarina, que buscaram advogadas colaborativas de fora do estado, tamanha necessidade que eles tinham da confidencialidade do sigilo, porque eles não queriam que ninguém na área de atuação deles soubesse que eles estavam passando por uma dissolução de sociedade tão difícil e tão sem harmonia e com rompimento, inclusive, das relações pessoais entre aqueles sócios que vinham numa relação de mais de 2 décadas. Então, essa questão também, por mais, né, a gente pôde contar, inclusive, com o apoio do profissional de saúde mental para trabalhar a comunicação entre eles, porque a gente precisava deles numa mesma reunião e, a princípio, eles não queriam nem sentar na mesma plataforma audiovisual, né? Então, a gente pôde trabalhar isso e, para eles, era muito claro, nós temos que sair daqui com um acordo. Não ter acordo não é um caminho para nós, porque isso vai acabar. A gente pode sair daqui com 2 novas empresas trabalhando muito bem. Só que se isso for exposto para o público, nós vamos sair daqui sem nenhuma empresa. E sem nenhum dos grandes ativos deles, né? Era a imagem. Então, eu posso dizer que não é fácil, como a Alessandra falou, né? Dá trabalho, como o Flávio falou, mas demora, mas demora 8 meses, por exemplo. Em 8 meses a gente resolveu. A gente teve a opinião de outros, a gente pôde trabalhar números e terminamos com um acordo, né, de dissolução da sociedade e com todos os ativos e passivos resolvidos com a participação direta desses 2 ex-sócios e, inclusive, de gente da equipe deles que veio participar em determinados momentos. Então, eu quero dizer que embora vocês vejam que também como a questão societária ela passa muitas vezes por outros vínculos, que a minha atuação primordial é na área das famílias, acabei atuando nessa dissolução de sociedade e porque a prática colaborativa me permite atuar de forma interdisciplinar. Então, eu tive muito segura durante todo o procedimento, toda negociação colaborativa, até por contar com, né, o outro advogado, a outra advogada que trouxe seus conhecimentos também. Então, convido a todos a realmente levarem para os seus clientes essa possibilidade, dependendo do tamanho dos seus clientes, a Câmara de Resolução de Conflitos do Centro de Mulheres na Reestruturação está à disposição, mas eu queria lembrar que é possível a gente levar isso mesmo para clientes menores que não demandem, por exemplo, o trabalho de uma Câmara. Eu já vou terminar aqui agradecendo vocês dois, eu quero passar a palavra para as suas considerações finais, lembrando a todos, então, que amanhã a gente tem um encontro do Grupo de Estudos Sherry Ebony, que faz parte aqui do Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas, mas tem todo o seu trabalho focado exclusivamente na área civil empresarial. Sigam no Instagram o GEPC Sherry Ebony. Flávio, Alessandra e BPC, muito obrigada pelo café da manhã, muito obrigada pelo convite. Eu já passo, então, a palavra para o Flávio, e aí a Alessandra finaliza aqui para a gente. Obrigado, Marília.
A primeira coisa que eu queria... Eu vou ser bem breve nesse encerramento da minha parte, Marília. Primeiro, eu queria te falar, queria falar para todo mundo, acessem sim o site da Câmara CMR, e vocês vão ver que os custos de administração de um processo negocial e das práticas colaborativas e da mediação no CMR, eles não tornam inacessível mesmo para clientes pequenos, viu, Marília? Então, às vezes, a institucionalização dessa gestão na Câmara, ela pode gerar segurança, sim, para todos e mesmo para clientes que não sejam grandes empresas. Essa é uma questão que eu queria colocar nessas considerações finais. Outra que eu queria ter falado desde o início, que para mim é muito, muito importante, é que colaboração, para mim, quer dizer trabalhar juntos. Isso não é artificialidade, isso não é ingenuidade para a gestão de um conflito. Muito pelo contrário, é ter os pés no chão. Nós não estamos trabalhando para forçar vínculos, nós não trabalhamos para criar amizades, gerar abraços, pintar arco-íris onde eles não existem. Então, colaboração, trabalhar juntos, é ser realista para gerir aquele conflito. E como eu comecei falando, se existe interdependência nesta relação, talvez a consensualidade possa ser um bom jeito de gerir esta crise, esse conflito. E com isso, com essa palavra colaboração que nos é tão cara e tão preciosa, eu queria só agradecer a vocês duas, Alessandra e Marília, agradecer ao convite do IBPC, agradecer a Alessandra pela excelência na formação da equipe e na condução dos trabalhos para que a gente pudesse ter hoje esses regulamentos concretizados e funcionando. Muito obrigado a vocês duas, minhas amigas. Bom, primeiro eu queria agradecer mais uma vez o convite do IBPC. Marília, muito obrigada. Flávio, muito obrigada, porque vocês foram maravilhosos aí na condução desse trabalho. Mais uma vez, eu quero dizer que eu aprendi muito com vocês aqui hoje. O Flávio, como sempre, ele é demais aí na exposição dele. Sempre vai falando, olha, Flávio, você é incrível. Vocês precisavam de ver ele durante as reuniões, que incrível ele era nas reuniões. Você não sabe como eu estou nervoso, Ale. Eu não vou nem contar para vocês que era o meu, assim, cada detalhe, anotava tudo. Um parceirão, viu? Parceiríssimo. Um querido, como sempre. E gostei. E a Marília, super obrigada mesmo. Quero agradecer, mais uma vez, todos os parceiros que compuseram o grupo, todo esse grupo que chegamos até aqui a ter esse regulamento pronto de negociação e de práticas colaborativas. Agora a gente precisa fazer um lançamento oficial, né? Ele já está no site, mas fazer um belo lançamento. E, finalmente, quero convidar a todos para que a gente consiga praticar, né? Eu estou assistindo, convidando o povo. Você vê que a gente está mostrando, mas a gente vai em frente. A Marília já foi lá, eu acho que assim, é isso, gente, a gente tem que praticar. E gostei da tua fala, Flávio, porque essa sua fala agora, eu acho que é isso, não é poesia, é realmente pé no chão. Essa sua fala agora porque às vezes a gente vai falando, dá a impressão que é tudo... Não é pé no chão mesmo. Então, eu gostei dessa sua fala final, que é isso mesmo, a gente... Porque dá a impressão que a gente é tudo amiguinho, abraçado, não é nada disso. A gente está trabalhando em equipe, mas a gente sabe das questões, o quanto a gente está defendendo o interesse do cliente da gente. Não é porque a gente está trabalhando em colaboração que a gente não sabe que a gente tem que defender o interesse do cliente. Porque, às vezes, alguém que está nos assistindo pode ser que não conheça nada de práticas colaborativas e não tenha essa visão. Então, eu achei muito importante essa sua fala final. Viu? Obrigada. É isso, gente. Muito obrigada. Falo para caramba, né? Só para encerrar, então, aqui, Café da Manhã do IBPC fica disponível no YouTube. A gente está 24/7 no @Práticas Colaborativas no Instagram.
O IBPC está presente também no LinkedIn, então vai ser ótimo continuar essa conversa pelos nossos outros canais. E queria lembrar também todo mundo, né, falando de ser realista, no Spotify nós temos as nossas trilhas também, e vários membros do IBPC, a gente segue falando de práticas colaborativas sempre que possível, porque a gente tem que espalhar a palavra. E falando em palavra, só para terminar, eu queria dizer que inclusive os poetas têm trabalho. Escrever poesia é uma tarefa árdua e que demanda bastante, né? Então, vamos lembrar que até a poesia dá trabalho. Então, bora começar a semana com amor, poesia e força para trabalhar. Gente, obrigada a todo mundo que nos assistiu ao vivo, nos acompanhou e vamos em frente. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigado.